quebra da comunhão. A igreja evangélica está dividida em torno de preferências políticas. Eu sou Lília Barros e este é o Comunhão Debate. Nós convidamos para participar dessa conversa, desse debate, o pastor Uziel Carneiro, que é da Igreja Batista da Praia do Canto, em Vitória, aqui no Espírito Santo. Ele está aqui no estúdio conosco. Convidamos também o pastor Gilson Bifano, ele que é palestrante e coach de casais e famílias no Rio de Janeiro. E também participa conosco o pastor José Ernesto Conte, que é pastor da Igreja Presbiteriana Água Viva, aqui de Vitória, Espírito Santo também. Que semana importante, hein? Antecedendo aí, finalmente, o fechamento do segundo turno para a eleição de presidente e também de governador em alguns lugares. Os ânimos estão acirrados, a animosidade está aflorando em muitas pessoas. As pessoas, ao explicitarem suas opiniões, muitas vezes acabam entrando em atrito uns com os outros. Isso na família, na roda de amigos, no local de trabalho. E será que na igreja também? Pastor Uziel, esse problema de quebra de comunhão, de relacionamento, de amizade, está afetando as igrejas? Em minha visão, sim. Eu tenho notícia de pessoas que abandonaram o convívio da sua igreja devido à postura do seu pastor ou da maioria dos membros da sua igreja. E também tenho notícias e percebo relacionamentos internos da igreja que ficaram muito melindrosos e difíceis de ser mantidos por causa de posições políticas. Infelizmente, aquilo que está afetando gravemente a sociedade nesse momento também está afetando a igreja. Pastor Gil, se isso está acontecendo, o senhor percebe isso, uma certa intolerância com a opinião do outro? Estamos vivendo um momento muito significativo para o Brasil, porque é uma das eleições mais importantes da história da democracia, da republicana do Brasil. Estamos para decidir que caminho nós iremos tomar. Isso leva a uma efervescência, a falta de controle, muitas vezes, do diálogo. Então, isso realmente pode criar divisões, problemas, brigas, separações, não somente no contexto eclesiástico, no contexto da igreja, mas também no contexto da família. Então, são duas realidades importantes. É uma eleição muito importante, mas devemos ter muito cuidado para que isso não afete o corpo de Cristo e a própria vida em família. O que o senhor acha, pastor Ernesto? Na verdade, o que está acontecendo é que a igreja ela está inserida dentro de um contexto nacional, local, qualquer coisa que seja nesse sentido. E, veja bem, eu creio que até então nós estamos vivendo uma espécie de país das maravilhas, como se falava de comunhão, até porque havia muito pouca discordância em nossas igrejas, exceto uma questão doutrinária ou outra, ou uma questão de pecado. Eu creio o seguinte, que com essa situação hoje no país, está permitindo que nós, cristãos, possamos amadurecer de uma forma muito mais completa, muito mais complexa até. E, obviamente, tudo que está acontecendo em volta da gente, tudo que está essa situação toda do país, política, que está envolvendo a igreja, está permitindo que a igreja, de alguma forma, amadureça na sua fé. Nós temos que suportar. Acho que todos nós cristãos temos que suportar essas adversidades. Nós somos chamados para viver numa adversidade. No mundo tereis aflições. No entanto, parece que nós não estávamos preparados. A igreja não estava preparada para enfrentar essas aflições. E agora, quando veio essa aflição, essa situação extremamente complexa, e é mesmo, tá? Eu creio que isso está amadurecendo a igreja. Eu não estou muito insatisfeito com essa situação, não. Eu estou achando boa essa discussão que estamos aqui no meio da igreja e essa situação pela qual a igreja está passando. Essa é a minha visão. Com base na resposta do pastor Ernesto,
eu pergunto ao pastor Uziel. Então a gente pode considerar comum, normal, que o crente sinta raiva, estresse e até entre numa disputa? Bem, eu entendo que o resultado de um conflito, levando à maturidade, é sempre muito bom. E se espera, de fato, que após todo esse processo tenhamos igrejas mais maduras. De fato, a igreja não tem um histórico que leva seus adeptos a uma cidadania mais amadurecida. Isso é um fato em vários aspectos, que diz respeito à política particularmente. Mas o que eu percebo é que temos visto atitudes que saem um pouco do retrato que indica um processo de maturidade. Ao contrário, a ira, a paixão com que as ideias são abraçadas e defendidas revelam uma profunda imaturidade. A imaturidade básica, por exemplo, de respeitar um posicionamento contrário. Então, demoniza-se uma pessoa porque ela é de outro lado e não do meu lado. E a pessoa defender, por exemplo, um certo candidato, dependendo de que candidato é esse, de um lado ela é chamada de genocida, ou de outro ela é chamada do próprio diabo. Você defende o diabo. Creio que há um exagero, exatamente por falta de maturidade. Se esse processo redundar em maturidade, teremos ganhado muito. Não é neste momento a minha percepção. Precisaremos juntar o resultado de tudo isso e produzir maturidade. Mas neste momento eu vejo um retrato de profunda imaturidade, tanto espiritual quanto a imaturidade cívica, não sendo capaz de analisar friamente questões que estão direcionadas ao espaço público. Pastor Gilson, o senhor concorda que está havendo uma imaturidade por parte dos irmãos em Cristo nesse momento? O processo de amadurecimento leva tempo. Nós vivíamos numa sociedade que não havia muito espaço para as divergências. Nós ouvíamos tão somente um veículo de comunicação, no caso, estamos falando claramente, o Sistema Globo, né? O brasileiro, as famílias, só tinha um canal de informação. Com o advento da internet, as pessoas vivem em família, as pessoas vivem em suas igrejas. Com o advento da internet, nós começamos a ter uma visão multifacetada dessa questão política. Então, hoje já não existe somente mais uma fonte de informação, mas N fontes de informação. E isso leva as pessoas a divergirem, porque as pessoas vão recebendo informações diferentes, posicionamentos diferentes. E esse processo de amadurecimento é paulatino. Não podemos esperar das famílias, das igrejas, esse amadurecimento de uma hora para outra. Então, isso é saudável, porque a divergência é importante. Por exemplo, num contexto de casamento, eu trabalho nessa área de família, né, de casamento. Os casais mais maduros são aqueles casais que têm, muitas vezes, divergências de opinião, divergência de ideias, mas eles conseguem trabalhar essa divergência e há uma boa resolução de conflito. Então, o conflito em si, ele não é problemático. Se torna problemático quando não se sabe resolver os conflitos. A mesma coisa em relação a esse momento político. Nós temos divergências, nós temos conflitos de opiniões, nós temos candidatos diferentes, posturas diferentes, mas nós temos que saber como conversar as diferenças, o que não havia antigamente nas eleições de 8 anos a 12 anos atrás. Então, esse amadurecimento é paulatino, ele vai acontecer com o tempo. Ok, pastor Conte, eu acredito, pastor Gilson, só para complementar o que o pastor Gilson colocou, eu creio também nessa necessidade de amadurecimento da igreja. Obviamente, toda mudança causa conflitos. Dificilmente nós teríamos uma mudança tão radical como estamos experimentando nesses últimos dias, sem pagar um preço. Então,
teremos que pagar um preço, a igreja vai ter que pagar um preço, tá? E mais ainda, eu creio que a liderança da igreja vai ter que pagar um preço muito alto para administrar todas essas mudanças, todas essas situações e circunstâncias que nós temos pela frente. Então, na minha opinião, quer dizer, vamos lá, eu acho bom o momento que estamos vivendo, eu acho importante para a igreja, e não é um momento tranquilo, é um momento que vai causar algumas rupturas, algumas dissensões, algumas dificuldades. Esse momento vai trazer para o seio da igreja novas técnicas pessoais de administrar, a liderança vai ter que discutir como é que vai ter que fazer, o pastor, o seu conselho, os seus presbíteros, os seus diáconos, a liderança da igreja vai ter que repensar, mas eu creio que todas essas coisas, por incrível que pareça, na minha opinião, ela está sendo boa. A igreja está crescendo, pelo menos eu estou vendo nessa experiência na igreja a qual nós pastoreamos, eu tenho percebido um crescimento consciente do nosso rebanho. E, inclusive, não só por questões políticas, mas por questões doutrinárias. Tem envolvido uma série de questões doutrinárias, e isso está me surpreendendo. E eu estou, entre aspas, estou gostando. Tá? Eu sei dos riscos, eu sei que não vai ser fácil, eu sei que vamos ter que pagar um preço. Tá? Mas eu acho que, no final das contas, teremos algo de bom pela frente aí com toda essa situação. Queria comentar, eu estou assim, me desencontrando um pouco dessa ideia de como esse processo está sendo bom. Eu acredito que ele pode vir a ser. Nós estamos falando de um pleito político. A igreja nunca se relacionou muito bem com a política. Já há muito tempo. A igreja evangélica e a política vêm de uma história não muito longa e as relações nem sempre muito boas. A gente passa praticamente um período longo sem nenhuma relação com a política, tem relação com políticos, muitas vezes, para benefício de algumas questões da igreja, e nas eleições, especialmente nessa, o que aconteceu? Colocou-se ingredientes de fé no embate político. Depositou-se no processo eleitoral aspectos do tipo Deus está de um lado e Deus não está do outro. Quer dizer, isso criou cisões e uma perspectiva civil, inclusive, como cidadã, completamente deturpada. O espaço público, quer dizer, a cidadania, tem seus próprios aspectos relevantes. E não se pode esperar que a gente, como igreja, leve para esse espaço as mesmas premissas, por exemplo, que nós usamos para decidir aspectos internos da igreja. E crer nisso não significa não crer que a vida cristã deva permear todos os aspectos da vida. Mas no exercício do voto, na escolha de candidatos, nós fizemos uma boa bagunça nessa eleição e tornamos o quadro muito complexo pela voz de muitas lideranças cristãs e que eu acho que trouxe um prejuízo muito grande para o amadurecimento da igreja e para as relações dentro da igreja. E isso precisa ser constatado, isso é um fato. Não dá para fugir dessa verdade. Fato é que mesmo a população civil, a sociedade, olha hoje a igreja evangélica como um ator nesse campo político de importância grande que está cumprindo um papel e que está sujeito a crítica, obviamente, que, na minha opinião, uma crítica que a atinge em campos e em posturas que ela não deveria ter assumido. Quer complementar, pastor Ernesto ou pastor Gilson? Só complementando o que o pastor Ziel colocou aí. Pastor Gilson, o senhor tem preferência? Não, eu creio que... Obrigado, pastor. Eu creio o seguinte, que nós erramos quando nós afastamos o tema político da nossa praxis cristã. Nós deixamos esse tema de lado. Com certeza, pastor Gilson. Eu acho que eu queria comentar mais ou menos a mesma linha que você fez. Tá? O pastor Ziel falou, realmente nós ficamos durante um bom tempo, política
cristianismo, não houve um casamento. E até por razões óbvias e naturais, tá? A política que nós conhecemos, ela, durante muitas décadas, ela desvirtuou, saiu daquilo que deveria ser. E nós, obviamente, cidadãos do céu, nós procuramos, de alguma forma, nos afastar. E a igreja, durante muito tempo, se afastou e ficou longe. Tá? Mas esse afastamento, infelizmente, trouxe consequências para a nossa igreja. Nós temos um grupo muito grande dentro das nossas igrejas, desculpa a palavra meio pesada, mas que estão completamente alienados com respeito às circunstâncias. O pastor Ziel falou, questão de lado também. Deus está de um lado, Deus não está do outro lado, está do outro lado aqui. Né? Ok, meus queridos pastores, o fato é que as relações estão fragilizadas. Dia 30 está chegando, domingo, é dia de definição. Alguém assumirá a presidência, ou Lula ou Bolsonaro. Na segunda-feira, como que nós vamos retomar a comunhão, reconciliar as pessoas, com tanta gente magoada, talvez até ferida, ofendida? É possível que isso seja inviável até certo ponto? Pastor Uziel. De minha perspectiva, eu creio que vai ser preciso esperar um pouco tempo passar, devido ao modo tão intenso com que se distinguiu esse momento político. Quando os meus colegas falam sobre o fato de que é muito mais fácil identificar o candidato que se alinha a um pensamento cristão, eu me faço muitas perguntas. Quando leio as Escrituras, eu vejo, por exemplo, algo muito claro da mensagem do Evangelho. Devemos ser pessoas que amam, inclusive os inimigos, devemos lutar pela vida, devemos privilegiar aqueles que mais sofrem, os mais necessitados. Mas o que ficou mais em voga? Foi muito mais uma pauta da moralidade cristã do que propriamente princípios cristãos. E isso acirrou muito os ânimos. Eu creio que as feridas desse processo vão precisar de um pouco de tempo. Eu acho que as conclusões e percepções dos eleitores brasileiros, cristãos e não cristãos, vão se sedimentar ao longo das próximas semanas. Mas, sem dúvida, vai ser necessário que nós, como igrejas, aproveitemos esse histórico para trabalhar maturidade cristã e para trabalhar maturidade relacional nas igrejas. E será um tempo rico. Alguém pode se perder nesse caminho? Alguém pode estar ferido a um grau de precisar de mais tempo e mais cuidado? Acredito que sim, porque as falas e as agressões têm atingido muitas pessoas e nem todos reagem da mesma forma. Pastor Gilson, o senhor que é especialista em relacionamento de família, o que fazer? O que vai sobrar na segunda-feira? Em relação às divergências, eu me lembro muito que na Bíblia nós temos casos de divergências, né? E divergir não é o problema, como eu já disse. Por exemplo, Paulo teve uma divergência com Barnabé, Evódia e Sintique tiveram uma divergência dentro da igreja, nós não sabemos qual foi a essência dessa divergência, mas Paulo cita lá em Filipenses que essas duas mulheres tiveram divergências na igreja de Filipos. Nós encontramos divergências em vários relatos bíblicos, mas um item, assim, uma história de divergência é o relacionamento de Abraão e Ló. Abraão e Ló tiveram uma divergência. E Abraão disse o seguinte para Ló: se você for para a direita, e aí não é politicamente falando, né, eu vou para a esquerda. Se você for para a esquerda, eu irei para a direita. Ali, Abraão nos ensina o seguinte: ele tinha o poder de escolher, mas ele deixou essa escolha para ser feita primeiramente por parte de Ló. E por que Abraão disse? Não vamos brigar por causa de gado, terras, camelos e bois e ovelhas. Nós somos irmãos. Então, essa expressão, para mim, ela é muito importante. Nós somos irmãos. Então, é colocar, acima de tudo, o vínculo, né? Nós somos irmãos em Cristo. Nós somos irmãos de sangue, nós somos parentes, nós somos
família, respeitar a escolha do outro e sabendo que, acima de tudo, existe um relacionamento. Que daqui a 4 anos, esperamos que isso aconteça, né? Porque estamos vivendo aí dias difíceis em relação a tantas coisas, esperamos que daqui a 4 anos tenhamos novas eleições e que a sociedade escolha novamente, sempre respeitando essa liberdade de escolha. Então, devemos respeitar o outro e, acima de tudo, ter essa visão de que nós somos irmãos, como Abraão disse para Ló. Queria só retomar o assunto sobre segunda-feira, pastor Gilson. Será que vai haver filas nos gabinetes para haver perdão, troca de pedidos de desculpas? Como é que o senhor imagina que vai ser o pós-eleição? Eu acho o seguinte, que nós temos que, em primeiro lugar, como cristãos, saber que Deus está acima de tudo. Deus está controlando tudo. Nada acontece sem a permissão de Deus. Agora, sabemos o seguinte, que temos que encarar que nada acontece nesse mundo sem a vontade de Deus, sem a permissão de Deus. A Bíblia diz que nenhum pássaro cai do seu ninho, nenhuma folha cai da árvore, um fio de cabelo cai da nossa cabeça sem a permissão de Deus. Então, Deus está no controle. Tá? Segunda coisa, encarar que cada um tem seu livre-arbítrio, entender isso, o respeito pela escolha do outro. Como eu disse, cada um vai dar conta de si mesmo a Deus. A história vai julgar os votos, a história, o caminhar daqui a 4 anos, daqui a 8 anos, o Brasil vai julgar o nosso voto no próximo domingo. Então, passar isso para a família. Em primeiro lugar, vamos colocar de uma maneira bem metódica, né? Encarar como sendo tudo acontece sob o controle de Deus. Deus não perde o controle da história. Segundo, entender que cada um tem o seu livre-arbítrio. Nós vivemos numa democracia. Por enquanto, já estamos convivendo com problemas de censura em nosso meio. Então, a democracia requer respeito. Respeitar o voto do outro. Terceiro, devemos saber o seguinte, que nós somos uma igreja, nós somos uma família, e nós não devemos brigar, não devemos nos afastar um do outro a escolha de um candidato. Então, acho que essas 3 coisas são importantes. E levar a família a orar pelo Brasil e saber que Deus está dirigindo a história de cada um de nós. Pastor José Ernesto, o senhor levantou a bola aí da questão da imaturidade dentro da igreja, o despreparo para se falar em política. O senhor chegou a dizer até que isso é muito bom, ainda que a gente tenha que pagar um preço, porque nós estamos vivendo num Estado democrático. Qual seria, na sua visão, esse preço a pagar? Qual o prejuízo com o rompimento das relações por causa da política? O amadurecimento que eu advogo para isso é que, de fato, a igreja ela está enfrentando coisas novas. E eu estou gostando disso, achando bom. Por quê? Porque nós estávamos assim no meio marasmo e, de repente, houve uma revolução na igreja e nós estamos começando a tratar de todos esses assuntos. Está entrando e temos que tratar. O que vai acontecer no dia 31 de outubro ou no dia 1º de novembro se A ou B ganhar? A mesma coisa que aconteceu até agora. E vamos continuar tratando. Concordo com o pastor o Gilson aí, de que vai levar tempo. Essas coisas vão levar tempo e nós vamos continuar tratando. Vamos continuar amadurecendo. E eu creio, assim, tenho uma convicção muito clara, muito firme, de que a igreja vai sair dessa situação de uma forma muito maior. Tá? Viramos telhado de vidro? Viramos. Mas foi para isso que nós somos chamados. Nós somos sal, nós somos luz do mundo. No mundo. Não adianta, nós estamos do lado de fora, nós estamos fora do mundo, nós estamos dentro dos nossos guetos, nós estamos dentro das nossas igrejas fechadas, com as portas fechadas. Graças a Deus, nós estamos sendo forçados a sair da igreja, a encarar o mundo. Agora, semelhante àquela garça, nós não nos contaminamos com as coisas do mundo. Aí, nós não podemos abrir mão. Perfeito?
Então, essa é a maneira que eu enxergo, e eu creio que vem pela frente algo muito bom para a igreja. E é assim que eu estou vendo. Nós estamos falando de convivência durante o período eleitoral, mas eu percebo que os hábitos de convivência eclesiásticas começou a ter mudança desde a pandemia, com o isolamento. Os pastores percebem que nós estamos tendo dificuldade com convivência, os hábitos de convivência eclesiástica. Para onde que a gente caminha nesse sentido? Será que as pessoas vão passar a preferir a cultuar sozinhas e não na igreja, em congregação? Isso em função da experiência da pandemia e talvez agora também como fruto, né, dessa animosidade por causa das eleições. Para onde que a gente caminha nesse sentido? O importante é incentivar ainda mais a comunhão presencial e saber que essa comunhão é que sustentou, é que fez parte da convivência da igreja ao longo dos anos. É claro que nós estamos vivendo novos tempos de internet, de metaverso, existem igrejas até mesmo no metaverso, né? Devemos realmente estar atentos a isso, entrar nesse meio aí da internet, do mundo virtual, mas sabendo que, em primeiro lugar, a preferência é do presencial. A gente abraçar, sentir o cheiro, a gente emprestar o lenço, enxugar a lágrima do outro, porque às vezes a gente pode realmente caminhar para um afastamento, tendo em vista a facilidade de se cultuar na forma online. Concorda? Esse é o ideal mesmo, penso, mas eu reconheço isso que você diz. Há uma mudança, sim. As pesquisas indicam que a igreja que mais cresce hoje entre o público cristão evangélico é a igreja do sem igreja. Se fossem todos aqueles que abandonaram o hábito de se relacionar com uma igreja, reunidos numa igreja, seria a segunda denominação entre o povo evangélico. E também percebo pessoas que se adaptaram e estão numa relação com a igreja estritamente no campo virtual. Como pastor, como ser humano, eu creio que o contato físico, a presença faz muito bem. Mas já percebo também, na experiência da igreja, que o período de pandemia esfriou um pouco aquela relação de acolhimento mais calorosa. Até porque nós ficamos afastados, voltamos a frequentar sem poder proximidade. A questão do toque, hoje, para muitas pessoas, ainda é uma questão difícil. Então, tudo isso vai esfriando a maneira da gente se relacionar. A expectativa é que, passado um pouco mais e se firmando um pouco mais a segurança de saúde de todo mundo, a gente volte a investir em disciplinas na liturgia do culto que ajude as pessoas a se aproximarem, a se reaproximarem. Mas eu não tenho certeza se 100% dessas pessoas vão voltar. Eu creio que é irrevogável o fato que teremos pessoas em relação virtual com a igreja e ocasionalmente numa relação presencial. Eu vou fazer aqui uma última pergunta para encerrar e eu me dirijo inicialmente ao pastor José Ernesto. O que une a igreja? O que nos une como cristãos? Cristo, certo? Aí vem um candidato que ganha o coração, seja da direita ou da esquerda, e acaba, vamos dizer, entre aspas, se tornando um ídolo. Será que isso acabou não ficando acima daquele vínculo da paz de Cristo que nos une? Será que o cristão está errando em meio que idolatrar, gostar demais de um candidato, a ponto de colocá-lo como a única coisa que ele vê no momento? Risco total. Tá? Risco total. Não, isso é um absurdo, isso é uma heresia. Um cristão tem um ídolo. Não dá nem para negociar qualquer possibilidade. Tá? Vamos lá. O princípio regulador do culto é a koinonia, é a comunhão, é estarmos juntos. Não podemos ter culto, não podemos imaginar algum outro tipo de culto
que não seja a reunião dos irmãos ali para cantar, adorar, ler, aprender a palavra. Esse é o princípio básico. Né? Será que Deus nunca pensou na internet? A Bíblia nunca pensou? Pelo contrário, Deus sabe todas as coisas. Deus não mudou nada. Então, veja bem, hoje eu sei que nós temos que enfrentar os novos desafios. Estou disposto a enfrentar os novos desafios, mas eu não estou disposto a abrir mão dos princípios emanados da palavra. E o princípio básico é o seguinte, nós não temos ídolos, nós não temos quem admirar, porque nós somos cristãos, nós somos seguidores de Cristo, nós não abrimos mão da nossa coinonia, nós não abrimos mão de ajudar os irmãos a estarem juntos e cooperar cada um, e não abrimos mão do Salmo 133, que é quão bom e agradável que os irmãos vivam em união, é como o óleo precioso, a qual desce pela barba, a barba de Arão, é como o óleo, o orvalho que sai lá do Monte Hermon até os montes de Sião, para que ali o Senhor derrame a sua bênção. É isso que eu creio. E que venham os problemas, que venham as dificuldades, porque essas coisas todas, só, na minha visão, só vão permitir que a igreja entenda e perceba que nós, cristãos, temos uma base sólida que não podemos abrir mão, em momento algum, em circunstância nenhuma. Essa é a minha visão. Pastor Gilson? 1 Coríntios encontra ali um problema sério na igreja de Corinto, que era o partidarismo, né? Não o partidarismo aí político, mas as preferências em relação a Paulo, Apolo. Havia uma divisão na igreja de Corinto. E Paulo, então, escreveu a sua primeira carta aos Coríntios. Antes ele tinha escrito uma outra carta, chamada Carta Perdida, né? Mas ele escreveu 1 Coríntios justamente para orientar os crentes da cidade de Corinto que não deveriam viver nesse espírito de separação, de partidarismo, porque isso também é obras da carne. Paulo escrevendo lá em Gálatas, capítulo 5, ele fala que uma obra da carne é o partidarismo, são as brigas, as facções. Então, devemos realmente estar unidos em Cristo. O que nos une é Cristo. Então, devemos sempre ter essa mentalidade. Nós não devemos ser nem lulistas, nem bolsonaristas. Devemos sempre votar, hoje e amanhã, dentro daquilo que nós acreditamos que seja algo mais próximo da nossos princípios cristãos. Então, daqui a 4 anos, se tivermos eleições, já falei, há o risco aí de tantas coisas acontecerem no país, a gente tem que orar, pedir a sabedoria de Deus, ler, estudar e tomar suas decisões, e de acordo com aquilo que você pensa, respeitando um ao outro e sabendo que o que nos une não é o partido A nem o partido B, é Cristo. E, como eu disse, Deus é Senhor da história, Deus não perde o controle de nada, Deus não vai perder o controle domingo que vem, seja A ou B ou A, e saber que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus, e que cada um vai prestar contas a Deus, e a história vai nos julgar em relação às escolhas que estamos fazendo. Mas sabendo que nós somos em Cristo, nós somos uma família, como Abraão disse para Ló. Você for para a esquerda, for para a direita, para a esquerda, não vamos brigar por isso, porque nós somos irmãos. Então, essa visão, essa mensagem eu quero deixar. Nós somos um em Cristo e nada deve nos separar. E sempre lutando, defendendo a fé evangélica, os princípios evangélicos que são caros para os cristãos. Eu penso que a igreja, sim, ela abraçou um ídolo. Nós temos claramente uma relação com a política hoje que idolatra um campo da política e demoniza o outro campo, ao ponto de não admitir que haja alguém que faça uma opção contrária, não por ser partidário. Creio que, infelizmente, Jesus perdeu no coração de muitas pessoas, porque elas passaram a abrigar o ódio ao outro por uma preferência política.
E creio que haverá sim, e será necessário sim, uma misericórdia, uma graça, uma bênção de Deus para nos trazer de volta para a relação. O Deus que está no controle de todas as coisas, eu vou divergir teologicamente aqui, em minha opinião, ele não está controlando todas as coisas de modo que todas as coisas expressem a sua vontade. E creio isso a partir até do próprio Jesus que nos pediu para orar. Orem, que seja feita a tua vontade, porque a vontade dele nem sempre está sendo feita. Nós a contrariamos, muitas vezes. O Deus soberano que não perde o controle... Essa aí, só um momentinho, essa aí, na minha opinião, é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Eu entendo dessa maneira. Existe a boa, perfeita vontade de Deus. Agora, nada acontece nesse mundo sem autorização de Deus. Então, essa é a minha visão. Eu respeito, é que eu estou sendo um pouco mais específico. Quando Deus determinou o processo existencial humano e as relações humanas, e, por exemplo, estabeleceu que eu sou um ser humano capaz de decidir sobre matar ou não alguém, o meu ato não precisa da autorização de Deus, porque a capacidade que ele me deu me torna autônomo nessa atitude. O que é muito complicado explicar um mundo a partir dessas permissões de Deus, porque teríamos que entender que uma criança estuprada só foi porque Deus deu autorização ou permitiu. Não, ela foi em contrariedade, em contrária à vontade de Deus. E aconteceu no âmbito da autonomia humana. Mas isso é um tema que não é o caso aqui. Eu só quis me expressar para dizer que eu acredito que nessas eleições tem muita coisa acontecendo contrária à vontade de Deus dentro da igreja. Falando porque nós somos da igreja. E espero que, ao final de tudo isso, pela misericórdia dele, a gente tenha crescido, amadurecido, e espero trabalhar muito para que, pelo menos a minha congregação, ela, nos próximos anos, nesse ínterim das eleições, creio que haverá um novo pleito daqui a 4 anos. Eu quero ajudar a minha congregação para que nós sejamos cidadãos mais conscientes do seu papel e do significado do espaço público para um cristão. E assim chegamos ao final de mais um Debate Comunhão. Nós conversamos com o pastor Uziel Carneiro, pastor Gilson Bifano e pastor José Ernesto Conte. Quero agradecer a participação de vocês e até a próxima. Eu sou Lília Barros, este é o Comunhão Debate. Lembrando que esse conteúdo você acompanha em nossas plataformas, na plataforma Comunhão.